Meus amigos, é hoje que eu vou ensinar vocês a fazerem um biscoito que é bem famoso nas padarias aqui de Minas. É o biscoito cascudo. Lembra bastante aquela chipa paraguaia que quase todo mundo conhece. Porém, ela é completamente diferente. Textura e sabor. Então fica ligado nesse vídeo e não tira o olho da telinha, que eu tenho certeza que você aí vai adorar. Antes de eu ir para a receita, nossa parceria, né? Senta o dedo no like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Para começar a fazer essa receita é bem simples. Vamos ter que colocar dentro de um jarro a água, tá? Junto com o óleo. Por quê? Como no processo do pão de queijo, esse biscoito ele precisa de ser escaldado. O polvilho precisa de ser escaldado, né? Então para isso eu vou levar isso aqui, ó. Ih, tá parecendo até um remédio esse óleo meu, né? Eu tô usando óleo de milho, viu, meus amigos? Então, vou levar esse trem aqui pro meu fogo e vou esperar levantar fervura, tá? Pra poder escaldar o nosso polvilho. Simbora! Com a nossa misturinha ali na fervura ainda, tá? Eu já vou adiantando aqui, ó, e vou colocar o polvilho. Eu tô usando aqui polvilho azedo, tá, meus amigos? Se vocês quiserem, pode colocar o polvilho doce. No meu gosto, eu gosto mais de polvilho azedo porque ele dá aquele gostinho azedinho, né? E também ele fica bem macio por dentro. O polvilho doce vai dar um gosto mais adocicado e também vai criar aquela casquinha bem rígida em cima e não vai fazer o seu biscoito correr o risco de murchar. Porém, ele não fica com aquele meio molinho, bem gostosinho, tá bom? Então fica aí a diferença entre os dois polvilhos. Will, posso fazer meio a meio? Metade polvilho azedo, metade polvilho doce? Perfeito, vai ficar show de bola. Vai ficar super estruturado por cima e com aquele gostinho, aquele miolinho molinho por dentro, tá bom? Ó, vou adicionar aqui o meu sal, tá? Tem que adicionar sal, né, meus amigos? Porque é um biscoito de polvilho. Vou dar uma boa misturada nesse trem aqui, ó. Olha, mistura já fervendo, não dá pra ver aí, mas ferveu, tá, meus amigos? Pode ficar tranquilo que esse negócio tá quente e pelando. Vou escaldar o meu polvilho aqui, ó, desse jeito. Se você quiser, você pode fazer esse processo na batedeira, tá? Também dá super certo. Aqui em Minas, pessoal, nós fazemos dois tipos de biscoito cascudo, tá? Esse aqui que eu tô ensinando pra você é o tradicional, que não vai queijo, né? Não vai nada. E também tem o biscoito cascudo com queijo, tá? Lembra bastante o pão de queijo nas suas devidas proporções, é claro, né? Porque a receita é diferente. Se você quiser... Eita lambança, se eu não fazer daneira, não sou o Will, né? É bagunceiro. Bom, continuando. Se você quiser que eu ensine você numa próxima receita a fazer esse biscoito cascudo, porém de queijo, tá? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários que eu trago pra você essa receita. Bom, meus amigos, ó, tudo escaldadinho. E assim como um bom pão de queijo, bom biscoito de polvilho mineiro, nós vamos dar ponto nisso aqui com ovos, tá? Inicialmente eu coloquei 4 ovos, mas eu acho que não vai usar isso tudo não. Já vou agregar a gema com a clara, tá? Pra poder agilizar, tá? Nesse momento aqui, se você quiser usar a sua batedeira com aquele instrumento raquete, você pode usar, igual naquelas receitas que eu já ensinei passadas para vocês, de samantilha, de bombinha temperada, de biscoito de polvilho pingado, tá? Você pode usar a batedeira. Eu tô fazendo desse jeito aqui para mostrar para vocês que dá para fazer sem batedeira, ó, com a colher de pau ou então a mão, que é o que eu vou usar aqui agora, tá? Então nós vamos colocar, ó, aos poucos, né? E vamos, ó, mexer rapidamente, ó, desse jeito, ó. Tá vendo, ó? Sempre apertando com a mão. Se você tiver luva, use a luva. Se não, pode usar uma colher. Tá bom? Lembrando que você não pode parar de mexer quando for colocar o ovo. Tá bom, meus amigos? Tem que mexer até chegar no ponto, ó. Vou colocar o resto do meu ovo. Olha aqui, meus amigos, ó, o ponto é esse. Olha só como é que a massa tá bem lisinha, bem clarinha, né? Olha só. E eu ainda nem coloquei todos os meus ovos. Eu usei mais ou menos 3 ovos e meio, 3 ovos. Vamos colocar aí que nós colocamos 3 ovos. Porém, os ovos que eu usei aqui são ovos pequenos, porque os ovos de hoje, meus amigos,
tá caro e tá vindo pequeno. Então eu usei 3 ovos pequenos para poder chegar nesse ponto. Lembrando, cada ovo, cada polvilho, cada ingrediente que você usa é diferente, né? Então o volume pode variar. Então, vá colocando esses ovos aos poucos. Pode colocar até 3 inicialmente, se você for fazer essa minha receita. E aí você vai vendo se chegou nesse ponto aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem lisinho. Fiz com a mão, vocês viram, né? E ó, como é que fica, ó? Fica desse jeito. Não tá grudando na minha mão porque eu tô de luva, mas nesse exato momento você pode passar um pouquinho de óleo na mão, ó. E você vai ver, ó. Vou até pegar um pouquinho menos aqui. Você vai conseguir fazer uma bolinha, ó, e essa bolinha ela não vai amassar, ela não vai virar um pastel, ou seja, ela não vai descer, ela fica como uma bolinha, aqui, ó, tá vendo, ó? Ela não se, vamos dizer assim, amassaga, que seria achatar, é essa a palavra, agora achei, achatar. Então você enrola ela aqui, ela não achata, ó, ela continua estruturada. Esse é o ponto, entendeu? Não tem erro. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo para mim nos comentários, combinado? Então, ó, vamos agora fazer o formato do nosso famoso biscoito cascudo, né? Com o segredinho da padaria, né? Que eles fazem lá aquele biscoitinho crocante, bonitinho por cima, com aquele farelinho. Vocês estão lembrados? Se você já comeu, você sabe o que eu tô falando, né? Então, bora lá. Bom, o formato do nosso biscoito cascudo é um formato de ferradura, né? Ou meia-lua, você pode aí batizar do jeito que você quiser. Então, para isso, nós vamos pegar, ó, uma boa porção da nossa massa, tá vendo? Deixar aqui de canto. E vamos passar aqui, ó, no nosso polvilho azedo. Esse aí que é um dos segredos das padarias, né? Mas como eu vou passar aqui e formar ferradura, Will? Tem muita massa aqui, tá em formato de bola. Como eu vou fazer? Você vai pegar sua bolinha, vai esticá-la, tá? Como se fosse uma linguicinha, né? Uma salsicha grande, tá? Não faça ela muito fina, eu gosto de fazer ela mais ou menos com essa espessura aqui, tá vendo, ó? Vou jogar aqui no meu polvilho, ó. E aqui, ó, agora é só brincar aqui de girar ela, ó. Você vem cá, gira ela pro canto, gira ela pro outro canto. Faz ela dançar aqui nessa bagunça aqui, ó. Que é o nosso polvilho. Ih, tô fazendo bagunça de novo. Não tem problema não. E agora, ó, com a nossa forma, vou pegar minha forma aqui. Vou pegar o meu biscoito, ó. E vou colocar aqui, ó, no formato de meia-lua. Você vem aqui com a mão aqui, ó. E só acerta pra ela ficar com um formato bem bonitinho, ó. Ah, uma coisa bem importante que eu coloquei o tabuleiro aqui, não falei pra vocês, né? Eu untei esse tabuleiro com óleo, tá? Óleo de cozinha mesmo, óleo de milho que eu tô usando aqui no caso, né? E só polvilhei um pouquinho de farinha de trigo. Por que eu polvilhei a farinha de trigo? Porque isso vai criar uma crostinha por baixo do nosso biscoito aqui e vai dar aquela crocância, aquele sabor muito gostoso do biscoito de polvilho, entendeu? Então, eu recomendo que você unte com óleo, salpique e farinha de trigo. Se não quiser salpicar farinha de trigo, só unte com óleo. E tá aqui, meus amigos, ó, fiz tudinho, olha que lindão que eles ficam, ó, olha só, top, né? Me rendeu, basicamente, que eu fiz 9 ferraduras, né? E sobrou esse aqui também que daria mais uma ferradura, só que minha forma não coube. Aí eu fiz esse outro formato que também é tradicional, tá bom? Como se fosse um biscoito de polvilho, ó. Bonitão, né? Então agora, ó, vou levar isso aqui pro meu forno pré-aquecido, 200 graus. Você pode colocar entre 180 e 200 graus para falar a verdade, tá? Vou deixar lá em torno de 35 minutos, 40, como se fosse uma cocção de pão de queijo mesmo, tá bom? Vou deixar lá e já eu trago e mostro pra vocês como que ficou. Simbora! E olha aqui, meus amigos, que coisa mais deliciosa. Olha isso, olha. Olha a qualidade desse biscoito. E tá aí, meus amigos, o famoso biscoito cascudo. Lembrando vocês, querem que eu ensino essa aqui, porém de queijo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Faça biscoito Faça biscoito cascudo de queijo, Will. Na próxima receita eu trago pra vocês. Combinado? Agora vamos ver aqui como é que é essa delícia. Olha só, pessoal. Ai, tá até quentinho ainda. Ai, com um cafezinho. Minha boca até virou um brejo. Nossa senhora. Olha só. Ó. Olha essa crocância, ó. Olha isso. Olha isso. Olha a qualidade desse biscoito, meus amigos. Olha isso. Como eu falei, ó. Molinho por dentro, ó. Por que ele se chama biscoito cascudo, olha. Olha isso. Topzera, não é, meus amigos?
Curtiram essa receita? Se curtiram, não esquece, hein? Sinta o dedo nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marca, @willprocopio. Até o próximo vídeo. Fui!